Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos colocar uma das figuras mais amadas da cultura pop num tribunal. Um tribunal teológico. A ideia pode parecer meio maluca, eu sei, mas a resposta, olha, está escondida numa análise literária que é, no mínimo, surpreendente. Então, vamos lá. A pergunta central é essa aqui. E se o Chaves, o nosso querido Chaves, fosse julgado pelas leis da Divina Comédia de Dante Alighieri? Onde é que ele passaria a eternidade? E, olha, isso aqui não é brincadeira não. A gente vai tratar esse caso com a seriedade de uma investigação teológica de verdade, com base num estudo bem detalhado. Ok, para começar esse julgamento a gente precisa de regras, né? As regras do tribunal. Primeira, a ficção é a realidade. Tudo o que aconteceu na série é a biografia oficial do Chaves, ponto final. Segunda, aqui a justiça é rigorosa. Não tem essa de misericórdia divina, o que importa é o peso das ações. E terceira, talvez a mais crucial de todas, a condenação é um fato. Nosso trabalho não é defender o Chaves, mas sim descobrir qual é o círculo certo para ele. Beleza. Com as regras definidas, precisamos entender a lei que vamos usar, o nosso código penal, digamos assim. E para isso, a gente tem que dar uma olhada no mapa do inferno que o Dante criou. Então, o sistema do Dante ele é bem mais sofisticado do que só os 7 pecados capitais. Pensa assim, o inferno tem 3 grandes blocos de pecado, e a gravidade só aumenta. Lá no topo, nos círculos menos graves, está a incontinência. É basicamente quem não conseguiu controlar as próprias paixões, sabe? Depois, mais para baixo, a coisa fica séria com a malícia. Aqui já é a vontade consciente de fazer o mal. E por último, lá no fundo do poço, o pior de todos, a fraude. É quando se usa a inteligência para enganar. A grande pergunta é, onde o Chaves se encaixa? Certo, agora vamos para as evidências do caso. Vamos começar pelo mais óbvio, né? As acusações que todo mundo faria contra ele e vamos ver por que elas não se sustentam. A acusação, que todo mundo pensa de cara, é a gula, claro. Poxa, um menino vivia sonhando com um sanduíche de presunto. Parece caso encerrado, né? Mas a coisa não é tão simples. A teologia do Dante exige muito mais precisão. E aqui está o pulo do gato. Para a teologia da época, o pecado da gula não é só comer muito, é comer pelo prazer excessivo. Agora olha para o Chaves. A situação dele não tem nada a ver com prazer. É pura necessidade, é instinto de sobrevivência. Ele não tem excesso, ele tem fome crônica. É biologia, não pecado. Então, o veredito aqui é bem direto. Inocente da gula. Fim de papo. Confundir a miséria, a fome dele, com um pecado da vontade, isso seria um erro teológico fundamental. Ok. Gula a gente já descartou. Mas e o roubo? Ele vivia pegando coisas que não eram dele, do frango da Dona Clotilde aos brinquedos do Kiko. Essa acusação parece bem mais forte, não é? Pois é, mas de novo, a gente tem que ser preciso. No inferno de Dante, o roubo que é punido lá no 8º círculo, um dos piores lugares, não é o roubo por impulso, é o roubo como um ato de fraude. Ele exige um plano, o uso malicioso da inteligência para enganar, para atrair a confiança de alguém. E vamos combinar, o Chaves não tem essa malícia, essa mente fria e calculista. O que ele faz é agir por impulso, pela fome, é quase um ato infantil, ele não é um fraudador. Então, acusação rejeitada também. Então, se não é gula e não é roubo, o que é? Bem, agora a gente chega na evidência principal, e ela vem de uma confissão que o próprio Chaves faz o tempo todo, sem nem perceber o peso do que está dizendo. Foi sem querer querendo, é isso. Essa frase, que todo mundo conhece, é a chave de tudo. Não é só um bordão. Do ponto de vista da teologia de Dante, isso é uma confissão completa sobre a natureza do pecado dele. Pensa bem, sem querer, isso mostra que não tinha um plano maligno. Mas o querendo é a confissão. Ele admite que cedeu a um impulso que a razão não conseguiu controlar. Isso tem um nome, acrásia, e é a definição exata do primeiro tipo de pecado em Dante, a incontinência. A alma sabe o que é certo, mas cede à paixão. Nesse caso, a sua ira impulsiva. E com essa confissão, a investigação basicamente acabou. Agora a gente pode finalmente dar o veredito. O veredito é culpado. Sim, culpado, mas não de gula nem de fraude. Ele é culpado de incontinência iracunda. O pecado definidor dele é essa incapacidade constante de controlar sua violência impulsiva e reativa. E a pena para esse crime, segundo o Código de Dante, é bem específica. O destino dele é o 5º círculo do inferno, preso no pântano do rio Estige, que é justamente o lar dos iracundos.
No inferno de Dante, a punição sempre espelha o pecado, o chamado contrapasso. E para o Chaves, o primeiro tormento seria a agressão reversa. Toda vez que ele, por impulso, tentasse bater em alguma outra alma, a força do golpe voltaria com tudo para ele mesmo, quebrando o próprio braço. Ele ia sentir eternamente a dor que causava sem querer querendo. O segundo tormento ataca a causa de muitos dos seus impulsos: a fome. Imagina o cheiro de um sanduíche de presunto perfeito, flutuando o tempo todo ali. Mas toda vez que ele pulasse para pegar, seria puxado para baixo com força, engasgando com a lama fétida do pântano. E por último, o seu refúgio. O barril onde ele se escondia estaria ali, flutuando, sempre fora de alcance. Quanto mais ele tentasse chegar perto para se esconder, mais o pântano empurraria o barril para longe, a perda eterna da segurança. E para a gente ter uma ideia melhor de onde o Chaves foi parar, vamos dar uma olhada rápida no resto da vizinhança, onde eles seriam condenados usando exatamente a mesma lógica de Dante. Pois é, o Chaves não estaria sozinho. O seu Madruga, por sua preguiça de espírito, a assedia, estaria submerso no mesmo pântano. Na superfície estaria a Dona Florinda, a personificação da ira ativa. O Sr. Barriga, quarto ciclo, pela avareza. E a Dona Clotilde, com sua paixão descontrolada, estaria no segundo ciclo da luxúria. A vila inteira se encaixa no mapa moral de Dante. E é aqui que a análise chega a uma conclusão trágica. Se o próprio Dante encontrasse Chaves no pântano, ele provavelmente sentiria uma imensa piedade. Ele não veria um monstro, mas uma alma infantil, uma inocência distorcida pelas circunstâncias, mas ainda assim condenada pela lei divina. E isso nos deixa com uma pergunta final. Num universo de justiça absoluta, onde apenas as ações são julgadas, qual é o peso da circunstância? Qual é o lugar da compaixão para alguém que agiu sem querer querendo?